Agora, vamos tratar acerca dos filhos de Eli. A gente tem aqui que a desobediência dos filhos de Eli, e vale ressaltar que essa desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e tragédia nacional. Eu volto a destacar, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes, e eu digo pastores. Eles eram sacerdotes, todos dois. E eram filhos de sacerdotes. Eles eram sacerdotes, contextualizando, pastores. Eles eram filhos de sacerdote, contextualizando, pastor. Então, filho de um sacerdote que também foi elevado a sacerdote, porque era assim que funcionava naquele período. Agora vamos ao primeiro subtópico, mau testemunho. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha o que diz o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Isso é o que diz a Bíblia. Eles eram filhos de Belial, eram homens perversos, eram pessoas sem qualquer valor moral, requisito moral para desenvolver aquele chamado, aquela função. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham preocupação com Deus. A gente vai observar a partir de agora que o que eles faziam caracterizava muito bem isso. Eles não se importavam com o Senhor, eram perversos mesmo. E eles não se importavam com o Senhor, assim como o pai deles também, de certo modo, não se importava com o Senhor. A partir de certo tempo, ele não mais se importava com o Senhor. Por quê? Porque ele se beneficiava das más práticas dos filhos. A gente vai poder enxergar isso aqui, logo aqui adiante, na sequência do versículo, do texto que a gente tem aqui. E como é que a gente pode observar isso? A gente vai observar isso exatamente aqui, no versículo 14 do capítulo 2. Olha o que diz aqui, o versículo 12 eu acabei de ler, e o versículo 13 já vai discorrer a prática dos filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, a prática dos filhos do pastor Eli, que também eram pastores. E o que é que diz no versículo 13? Porque o costume daqueles sacerdotes, deles dois, o que é que eles faziam? O costume deles com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o auxiliar, estando-se cozendo a carne com um garfo, e com um garfo de 3 dentes em sua mão, eles enfiavam na carne, e o que vinha preso no garfo era deles, era do sacerdote. E ele ia fazendo isso em cada vasilha, em cada taxa, em cada panela, ele ia enfiando o garfo e o que vinha era deles. Como é que acontecia isso? A gente pode observar o seguinte: Hofni e Finéias, eles instituíram um modo muito particular de ministrar no templo, de ministrar na casa do Senhor. Esses pastores desenvolveram um método muito próprio, muito deles, de ministrar na casa de Deus. E esse método, essa maneira de ministrar era contra a lei de Deus. Hoje existe a mesma coisa, gente desenvolvendo métodos de ministrar na casa de Deus que são totalmente contrários à lei de Deus, batem de frente com a lei de Deus e afrontam a lei de Deus, mas eles fazem porque querem fazer, porque têm os seus próprios interesses, da mesma forma que os filhos de Eli tinham os seus próprios interesses. Eles eram sacerdotes, e eu vou dizer sempre, sacerdotes / pastores, e eles... Olha o que eles faziam, entre outras coisas. Eles se prostituíam na casa de Deus com as mulheres que trabalhavam na casa de Deus, que estavam envolvidas na obra de Deus, e faziam isso também na casa de Deus. Isso é muito próprio de hoje, de muitos casos hoje. A gente vê hoje nos meios de informações tecnológicas que a gente tem por aí disponíveis, como está o mundo hoje evoluído, que de certo modo está caminhando ou já é comum. É errado, mas se torna comum. E é importante a gente observar que era a mesma prática dos filhos de Eli, a mesma prática. A gente vai poder observar também que lá no livro de Levíticos, no capítulo 7, entre os versículos 30 e o versículo 34, tem uma determinação de Deus muito clara. Ele está dizendo que a parte que toca para o sacerdote e a parte que toca para o ofertante.
e a parte que é para o Senhor. Isso já vem determinado lá no livro de Levítico. E ele diz em Levítico 7 que a parte que toca para o sacerdote era o peito e a coxa. Essa parte era do animal oferecido. Essa parte já era do sacerdote. Essa era a parte dele. Observe que não era uma parte de segunda. Era uma parte interessante. E em Levíticos, no capítulo 17, a gente vai também poder observar, em Números 18, que a gordura, a parte gorda, era do Senhor. Aquela carne com gordura era separada e aquela gordura era queimada ao Senhor. Era a parte de Deus. Era a parte que era queimada ao Senhor. Mas eles tomavam essa parte do ofertante. O ofertante estava lá, está tudo aqui, do versículo 12 até o versículo 17, esses detalhes que eu estou falando. Só para poder a gente andar mais rápido, você pode conferir na sua Bíblia, que eu creio que já está, e ainda está aberta aí. Então, o ofertante estava ali para o sacrifício, o animal já tinha sido imolado, morto, e a parte do sacerdote tinha sido tirada, o peito e a coxa, e agora ele ia para a parte de queimar a oferta a Deus, e aquela carne com gordura, o auxiliar do sacerdote chegava lá e dizia que ia levar, e o ofertante falava assim, não leva ainda. Deixa que primeiro eu queime a gordura ao Senhor. Ele disse, não, eu vou levar. E se tu reclamar, eu vou levar à força. É isso que diz o texto bíblico. Eles tomavam aquilo que era de Deus. Eles afrontavam Deus. Esses eram os sacerdotes Hofni e Finéias. Exatamente este era o comportamento deles, entre outras coisas, assim como acontece hoje também, gente tomando, pastores, sacerdotes hoje, tomando aquilo que é a parte de Deus. E as pessoas não se atentam para isso. Muitos que fazem isso não param para observar que estão fazendo isso. Uns fazem isso conscientemente. Uns estão com a consciência, digamos assim, cauterizada, que nem enxergam mais nada, só vão pegando. Mas essa era a prática que levou à destruição de uma família e uma mudança radical numa linhagem sacerdotal. Outro ponto a ser observado é que o ofertante, ele podia, depois de feito o sacrifício, ele podia... E aqui a gente observa isso aqui no versículo 14 do capítulo 2, o ofertante podia cozinhar uma parte da carne que sobrou, né? E como que fazer um almoço, um jantar de comunhão, em agradecimento a Deus pelo que Deus tinha feito, por Deus ter aceito o sacrifício dele. E o que acontece? Eles iam lá dessa carne que era para o ofertante comer, que ele poderia comer, eles iam lá, metiam o garfo e tiravam tudo que vinha. Os filhos de Eli não se importavam com Deus. A gente viu isso aqui no versículo 12. No versículo 12, os filhos de Eli não se importavam com Deus, não se importavam com Deus. E observa que quando eles levam essa carne para lá, para casa, imagine que o que acontecia? Vários garfos cheios de carne, era muita carne, levavam para lá para casa, e quem estava na casa? Eli estava por ali. E Eli, não é muito certo fazer isso, mas já que está aqui, está cozida, está gostosa, está bonita, está cheirosa, vamos provar, vamos ver. E isso ia se repetindo, a gente vai observar isso aqui no versículo 28, no versículo 29, o profeta de Deus que eu falei do tópico anterior chega falando para Eli, olha o que vocês fazem, porque das coices contra o sacrifício, pisas no sacrifício e pisas contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. O profeta diz aqui, por ordem de Deus, que eles estavam, e Eli estava engordando, e os seus filhos se engordavam com o indevido, com a oferta que era separada ao Senhor. Olha o perigo que eles estavam vivendo, olha onde eles estavam se afundando e não estavam nem aí, não davam a menor importância para o risco que estavam correndo. A gente observa isso hoje. Isso acontece hoje.
Tenhamos cuidado para a gente não ficar envolvido nesse mesmo movimento, nessa mesma areia movediça, porque chega um momento que nem jogando corda vai dar para puxar mais. Vai sufocar, vai morrer na areia movediça do pecado, dos pecados repetidos, do não ligar para Deus. Nós vamos ao terceiro subtópico, que vai tratar sobre arrogância e imoralidade. Sempre lembrando que os filhos de Eli não se importavam com Deus. Era, porém, Eli, o versículo 22, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O povo comentava, todo mundo falava. E o que Eli fazia? Nada. Esses pecados eram pecados morais. Eram pecados morais que os sacerdotes praticavam. Eram pecados morais que os pastores, como eu disse desde o começo, sacerdotes / pastores. Eram pecados que eles praticavam. Aí entra a fornicação, adultério, porque Finéias era casado. Então, e a prostituição cultural, porque eles prostituíam as pessoas, as mulheres que estavam ali trabalhando no templo. Era como se tivesse absorvido uma prática dos cananeus, que faziam isso com a maior normalidade, fazia parte da prática religiosa deles, mas não era a prática religiosa do povo de Israel. E Deus deixava isso bem claro: eu não quero que vocês façam igual a esse povo, vocês são um povo diferente. O próprio Moisés dizia isso lá, quando recebeu as tábuas da lei, e o que o povo tinha feito bezerro de ouro. O próprio Moisés dizia que vocês são diferentes, Deus os trouxe de lá, e Moisés fala isso diante de Deus. Deus, esse povo que o Senhor trouxe de lá, é um povo diferente. Ele fala do cuidado que ele tinha com o povo para que o povo não se corrompesse, não se misturasse, não se tornasse igual aos outros povos. E agora, arrogância e imoralidade. Arrogância a gente já viu na hora que eles vão lá pegar a comida que não era deles. Era do sacrifício ao Senhor. E agora eles praticavam a imoralidade no templo, com as mulheres que trabalhavam no templo, na igreja. A gente pode observar que um ponto bem interessante é o poder. Aqui não é poder de Deus não, tá? Mas aqui na lição a gente percebe, o comentarista coloca que o poder é coisa séria em qualquer instância. E isso vale também no que diz respeito à obra de Deus. Ter poder na mão, ter controle, determinar, ter influência. Isso pode definir rumos muito bons, mas pode definir rumos perigosos, rumos de morte, que é o caso aqui. E ele diz mais, o comentarista da lição: não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso. Às vezes ele assume até um ar de espiritualidade, mas oprime e explora em nome de Deus. A pessoa, o sacerdote / pastor, até passa um ar de espiritualidade. As pessoas até veem, ele vende uma imagem sendo alguém espiritual, e as pessoas têm um respeito por ele, veem como alguém espiritual, mas na verdade, em muitos casos, ele não é nada espiritual. Ele usa esse poder que tem, essa influência que tem, essa posição que tem, para oprimir as pessoas, para explorar o povo, e explorar em nome de Deus, o que é pior, explorar em nome de Deus. A autoridade, o comentarista coloca mais embaixo que a autoridade imposta é autoritarismo e caracteriza o líder que se sente dono do povo. Em vez de servi-lo, usa-o para seus propósitos e desejos. Aquela autoridade que é conquistada é uma coisa. Aquela autoridade que é tomada, aquela autoridade que é imposta, é um autoritarismo. Tem que fazer do meu jeito porque é assim que é o certo, e não tem a segunda opção, não tem momento de escuta, não tem não. O modelo é esse, siga e pronto. E ele diz aqui, o comentarista: em vez de servir o povo, a pessoa usa para seus propósitos e desejos. A gente pode observar uma coisa aqui bem interessante na prática de Samuel, ou melhor, de Eli, desculpem, na prática de Eli, é que ele só chamou a atenção dos filhos. A gente observa que está no texto bíblico, versículo 23. Eli só chama a atenção dos filhos porque
ele ficou incomodado, de certo modo incomodado com o comentário das pessoas. No versículo 13 diz que todo mundo comentava, sabia em Israel o comportamento dos filhos, dos sacerdotes / pastores, filhos do sacerdote / pastor. Então, eles, como todo mundo sabia e comentava, para não ficar assim meio como que não fazendo nada, eles chamam os filhos e ele vai dizer para eles, no versículo 23, ele vai dizer assim: por que fazeis tal coisa? Isso porque as pessoas comentavam. No versículo 22, isso já vem claro. E ele vai dizer: por que vocês fazem tal coisa? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E aí ele vai dizer: não façam isso, porque isso é mal. Vocês levam o povo a transgredir a lei de Deus, vocês levam o povo a pecar. Mas lá fechando esse assunto, o que acontece? Os filhos de Eli, eles não vão dar a mínima atenção para o pai. Eles vão até escutar, mas não vão fazer nada. Eles vão continuar na mesma prática. Eles estavam tão, vamos chamar assim, com a mente o raciocínio tão queimado, tão cauterizado, que eles não sentiam mais nada, eles não sentiam nem remorso, muito menos arrependimento. Para eles aquilo não era nada, eles continuavam fazendo. E continuaram fazendo. Então, é importante a gente perceber esse detalhe. Ele só chama atenção porque se sentiu incomodado, porque as pessoas comentavam. Se as pessoas não comentassem, possivelmente, de acordo com o que a gente percebe no texto bíblico, ele nem chamaria atenção. Deixava acontecer, é como se dissesse: deixa que o tempo vai cuidar disso, ou eles vão perceber que estão fazendo errado e eles vão mudar o comportamento deles. Talvez pensasse isso. O texto não diz, mas subtende-se que poderia pensar isso. E aqui eu coloquei mais uma observação aqui. Estes sacerdotes / pastores, para contextualizar com hoje, eles eram uma má influência para o povo. O texto bíblico fala isso. Versículo 24, eles levavam o povo a transgredir a lei de Deus, levavam o povo a pecar. E o que era pior, todo mundo via o líder fazendo, eles também iriam fazer e achavam que estava certo. Ou melhor, poderiam até achar que estava errado, mas já que o líder fazia, também vou fazer. Se tem perdão para ele, tem para mim também. Se Deus tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim também. Então vou fazer. Ele é o espelho, ele é a minha referência.